Olá, gente boa, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre duas abordagens sobre a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, se você é um cristão verdadeiro que segue a Jesus, você precisa ter essa experiência constante na sua vida de ser dirigido pelo Espírito de Deus, saber a vontade de Deus e cumpri-la. Nós temos duas teorias a esse respeito. A primeira teoria, eu quero chamar aqui, por falta de um nome melhor, de o ponto negro. A teoria do ponto negro é para explicar como se houvesse um alvo, né? E nós estamos no campo e vamos praticar arco e flecha. E bem no centro do alvo existe o ponto negro. Então, acertar a vontade de Deus é acertar esse ponto. Quando você atira, eu coloquei aqui a flecha azul, você acertou com a vontade de Deus, você fez a coisa certa, então você acertou o ponto negro. Mas se você errar, acertar meio ali do lado do alvo, você não acertou a vontade de Deus. Esse tipo de abordagem para a vontade de Deus traz muita angústia para o cristão, porque ele sempre está preocupado em acertar esse ponto negro no centro do alvo. Mas existe uma outra teoria, que eu vou chamar de a teoria da avenida. A teoria da avenida entende que a vontade de Deus é definida por uma série de princípios, e esses princípios são essas grandes faixas que formam essa grande avenida. Então, o cristão, ao procurar a vontade de Deus, ele tem liberdade de andar nessa avenida conforme ele quiser, desde que ele esteja dentro da vontade de Deus. Por exemplo, vamos imaginar que um cristão está procurando a vontade de Deus a respeito de um emprego. Ele tem duas oportunidades de emprego. Num deles, ele vai ganhar R$ 10.000 por mês. A outra oferta de emprego, ele vai ganhar R$ 5.000 por mês. Então aqui nós temos um cristão entrando em conflito. Alguns acreditam que o certo seria escolher o de R$ 10.000, porque Deus quer que a gente seja rico. E tem gente que acredita que não, que o certo é escolher o de R$ 5.000, porque Deus quer que a gente seja pobre e simples. Nenhuma das duas posições está correta. A verdade é, você pode escolher. Você pode escolher qualquer um dos dois. O que é que você não pode escolher? Você não pode escolher uma outra oportunidade que você tem de emprego aqui, ganhando, sei lá, 20 mil, vamos inventar isso, no qual você precisa desobedecer esses princípios da palavra. Por exemplo, eu te pago mais, mas você precisa mentir, você precisa produzir relatórios errados, ou você precisa entregar drogas no bairro do vizinho, ou você precisa tratar mal os funcionários, porque aqui na nossa empresa é assim. Você está saindo, você está abandonando os princípios da vontade de Deus, os princípios que iluminam a vida do cristão. Mas se você estiver dentro do caminho, você pode fazer uma escolha. Deixa eu mudar o exemplo. Vamos imaginar que o assunto não é emprego, que o assunto é casamento. Então, eu estou procurando uma esposa e eu tenho duas meninas que eu acho que têm grandes possibilidades. Ué, você pode escolher. Claro que a menina também pode escolher, não é verdade? Mas você pode escolher qualquer uma das duas. O que é que você não pode escolher? Você não pode escolher uma menina que esteja totalmente fora dos princípios bíblicos. Por exemplo, casar-se com alguém que não serve a Jesus, que não segue a Jesus. Vamos usar essa mesma ilustração da procura de uma esposa na teoria do ponto negro. Pensa comigo por um instante. Olha a angústia. Esse cristão aqui, ele casou com a mulher errada, porque ele não acertou naquele ponto negro. Ah, se ele casou com a mulher errada, ela devia ter casado com esse cara aqui, de acordo com a vontade de Deus, mas ela não se casou. Então, aquele cara também se casou com a mulher errada. Foi um erro que faz com que o outro homem que está do lado lá e que devia casar com essa aqui também errou. Ou seja, nós estamos acreditando de que um erro inicial absurdo sobre o casamento faz com que
todo o universo seja desmantelado e que Deus, coitado, Deus não conseguiu colocar ordem no universo porque eu casei com a mulher errada. Vocês estão percebendo como a teoria do ponto negro não é razoável e falta bom senso? Agora, vamos voltar para a avenida. A avenida, ela é formada por princípios. Princípios que devem reger as nossas vidas. Então, não vamos usar apenas o texto de Romanos 8,14. Vamos usar Salmo 119, 105. O que diz lá? Texto muito conhecido. Lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando eu entendo que a palavra de Deus tem uma série de princípios que devem reger a minha vida, eu também começo a acreditar que eu posso fazer escolhas, eu posso fazer decisões, desde que elas sejam de acordo com esses princípios da vontade de Deus. Enquanto que do outro lado, o ponto negro é uma busca desenfreada por Deus revelar um mistério secreto que ele tem e que eu então preciso descobrir qual é o ponto negro. Deixa eu terminar dizendo o seguinte. Geralmente as pessoas que estão querendo acertar naquele ponto negro estão usando um processo mais místico e desprezam o bom senso. Eles querem que Deus dirija como ele deve fazer uma decisão comercial, com quem que ele deve se casar, com todas as decisões da vida do dia a dia, e ele fica nessa busca mística, como é que Deus vai me revelar? É um pessoal que geralmente fica pedindo sinais. Ele quer que Deus faça cair na frente dele uma tabuleta. Ele quer que Deus sempre mostre para ele de alguma forma, olha, é por aqui que você deve seguir. Do outro lado, também tem erros. Pessoas que só tomam decisão baseado nos princípios, às vezes se tornam pessoas muito racionais. Usam um processo racional, mas sem espiritualidade. É possível errar também nessa área. Você se torna uma pessoa tão cabeça, quer cranear as suas decisões, que não leva em consideração a direção do Espírito Santo. Onde é que está a sabedoria? A grande sabedoria está nesses 2 versículos da palavra. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, essa é a parte mística. Mas você tem que tomar decisões baseadas em princípios da palavra, que são a lâmpada dos nossos pés. Então, queridos, terminamos essa lição assim. Na busca da vontade de Deus, primeiro, nós cremos no modelo da avenida, onde a palavra tem os princípios. Nós buscamos a Deus em oração e ouvimos a voz do Senhor considerando esses princípios. Não fazemos isso sem bom senso, pelo contrário, usamos o bom senso, mas usamos a oração, somos racionais e somos espirituais. Queremos que Deus dirija e cremos que podemos tomar decisões corretas a cada passo. Bom, é isso aí. Que Deus nos ajude a todos a sermos guiados por Deus em cada dia.